outras coisas nesse site e resolvi contar uma que aconteceu comigo quando eu era pequena. Aconteceu quando eu era garotinho, crescendo em uma cidade pequena, perto da divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Eu morava em uma casa bem pequena, com a minha família. E por causa da falta de quartos, eu dividi o meu quarto com a minha irmã. Foi nesse quarto que tudo aconteceu. Uma certa noite eu acordei pensando que seria um belo dia. Eu levantei a minha cabeça e notei uma mulher parada no pé da minha cama, completamente envolta em uma escuridão estranha, com as mãos na cintura. Eu podia perceber que era uma mulher pelo formato do corpo dela, porque não dava para ver mais nada. Era uma forma completamente negra, inclusive seu rosto. A silhueta do cabelo mostrava que ele estava preso na cabeça com um coque. Ela parecia estar usando uma saia, mas o resto da parte de baixo estava oculta pela minha cama. Ela apenas ficou lá parada, olhando na minha direção, sem nada dizer. Só uma olhada nela me fez voar para debaixo das minhas cobertas. O tempo inteiro que eu fiquei lá embaixo, eu tentei me acalmar e tentei imaginar o que podia ser aquilo que eu tinha acabado de ver. Eu criei coragem para colocar a cabeça para fora das cobertas, para ver se ela ainda estava lá. Eu lentamente coloquei os olhos para fora da coberta, para ver ela parada ali, ainda no mesmo lugar, sem se mexer, na mesma posição que estava antes. E mais uma vez eu fui para debaixo da coberta. Enquanto isso tudo acontecia, a minha irmã estava dormindo. A cama dela era paralela à minha, bem à minha direita. Enquanto tampava a visão daquela visitante com o cobertor, eu tentava acordar minha irmã chamando ela. Eu não queria falar muito alto porque parecia ser a melhor coisa a fazer naquela situação. A minha irmã continuou dormindo, apesar de eu ficar chamando ela. Então eu decidi que era hora de fazer alguma coisa mais drástica. Eu saí da minha cama e fui bem devagar, atravessando o quarto em direção à cama da minha irmã, tampando a visão do fantasma com a minha mão. Afinal, eu estava bem assustada. O meu plano era acordar minha irmã, para ela ver aquilo e me explicar o que podia ser aquela mulher completamente escura em pé em frente à minha cama. Como eu pude imaginar o que podia ser aquilo, eu achei que ela pudesse me explicar. Eu cheguei até a cama dela sem nenhum problema. Eu estava para acordá-la quando eu resolvi dar uma olhada para ver a aparição. Se a aparição ainda estava lá. Eu ia me sentir um completo idiota se ela acordasse e não tivesse nada lá. Ela ainda estava em pé, lá, do mesmo jeito que estava antes. Só que dava para perceber que o rosto dela tinha virado para onde eu estava agora. Mesmo não conseguindo ver seus olhos, eu sabia que ela estava me olhando. Ela estava me olhando desde que eu tinha saído da minha cama para chegar à cama de minha irmã. Isso me deixou apavorado. Mesmo quase que em estado de choque, a única coisa que eu consegui fazer foi pular para minha cama de novo e entrar debaixo das cobertas. Isso me deixou apavorado, quase em estado de choque. A única coisa que eu consegui fazer foi pular para minha cama de novo e entrar debaixo das cobertas. Eu nem cheguei a acordar a minha irmã, e eu realmente me arrependo disso até hoje. Ela ia ver aquilo com os próprios olhos, e eu deixei isso escapar por causa do meu medo. Eu fiquei embaixo das cobertas por muito tempo, toda encolhida e tremendo. A minha mãe, depois de um tempo, veio para o meu quarto para me perguntar por que eu estava demorando tanto para me levantar. É porque eu estava toda enrolada no meu cobertor. Quando eu coloquei a cabeça para fora do cobertor, não tinha mais nada lá.
só minha mãe na porta do quarto e a minha irmã ainda dormindo. Eu nunca mais vi aquela visitante matinal. Este é o relato número 39 do blog alemdaimaginação.com. O nome do rapaz do relato é Roberto e ele mora em São Paulo. Obrigada. Olá, antes de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Eu tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 11, ou alguma coisa perto disso, talvez mais velha. Mas não importa a idade que eu tinha, eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou contar agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. A minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã mais novos que eu, e eu estávamos morando com meus avós já fazia alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa casa antiga por causa de uma terrível infestação de rato, que não importava muito que tipo de veneno a minha mãe tentou. Você colocava, não adiantava, cada vez mais tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela, para ela decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou. Ela nunca achou nada que servisse, ou estava muito cara, ou não era grande o suficiente para todos nós, ou estava caindo aos pedaços. Finalmente ela achou o que queria, uma casa com espaço suficiente para todos nós, a um preço bem acessível. Ela pagou a entrada da casa e estava feliz da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou muito interesse. Depois que todos nós mudamos para cá, sendo as crianças curiosas que nós éramos, nós perguntamos por que estava tão barato. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo: foi barata porque o antigo dono que morava aqui morreu nela. Nenhum de nós acreditava em fantasma, e do que ele tinha morrido ninguém sabia. Então parecia apenas que era sorte nossa. Nós fizemos amizade com as crianças da área e tivemos algumas aventuras de criança, realmente indo aonde não devíamos ir, achando que éramos algum tipo de grandes aventureiros. Demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começaram a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas estranhas. Todos os armários da cozinha abriam e se fechavam e faziam isso o tempo inteiro. Não era rápido e violento feito os filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então, a minha mãe chamou um marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não havia nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar tudo isso e convivíamos com eles fazendo isso de boa. Nunca pensamos que podia ter um fantasma lá fazendo isso. Então a porta da frente começou a fazer também. Nós víamos a maçaneta girar e a porta abrir. Nós pensamos que a maçaneta podia estar quebrada e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então acabamos ignorando isso também.
Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância em perceber ele, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa. E ele tinha uns 6 anos então. Isso acabou assustando ele. Ele achou que era o bicho-papão, que queria pegar ele. As portas que faziam isso eram portas do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, levávamos a vida normal, com os nossos armários e as nossas portas se abrindo e fechando o tempo todo. Mas apesar de tudo isso, nós levávamos uma vida normal com os nossos armários e as nossas portas que abriam e se fechavam o tempo todo. Então, coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama de baixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. Quando nós 3 chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama gritando: "Tem um homem aqui em casa. Vai pegar ele, Marcos. Ele quer matar os meus filhos." Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama, com uma expressão estranha na cara. "Aonde você viu ele?" Marcos, o namorado dela, perguntou. "Ele estava no pé da cama e estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar coisas nele, mas nada acertava ele. E então ele sumiu." Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. Eu falei para minha mãe que ela devia estar tendo um pesadelo e que não era nada demais. E ela concordou comigo, mas na verdade eu acreditei nela. Só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte, eu perguntei para ela como o homem que ela tinha visto se parecia. Ela não falou e se recusava a falar sobre o assunto. E eu achei isso muito estranho, mas na hora eu não tinha imaginado que podia ser o antigo dono da casa que ela tinha visto. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração da pessoa. Eu falava, "Alô, alô", e a resposta era só a respiração. "Quem é? Você quer falar com a minha mãe?" eu perguntei. A respiração foi ficando mais alta e quem quer que fosse desligou. A minha mãe estava no banho e perguntou quem era, e eu falei o que tinha acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendemos o telefone. E perguntou para algum dos vizinhos se havia visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar o telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias se passaram sem o telefone tocar, mas então alguém bateu na porta. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta. Então ela abriu a porta. Era um cara de cabelos loiros, começando a ficar brancos e olhos azuis, com uma camisa branca e uma calça marrom. "Onde está o João?" ele perguntou enquanto espiava para dentro de casa. "Não mora ninguém aqui com esse nome. Você está na casa errada." A minha mãe já ia fechando a porta, mas ele segurou a porta com a mão. "Essa é a casa certa.
Ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. Se você não for embora agora, vou chamar a polícia, disse minha mãe. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro de casa. E então ele começou a gritar: João, cadê você? João, eu sei que você está aí. João. Minha mãe ficou furiosa com isso. Ela empurrou ele com tudo e ele caiu no chão sentado. E então bateu a porta com violência e trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado que ele morreu. Eu falei para ela. O nome do cara é João. E eu não sei como esse cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão que queria roubar a gente. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ela me disse com carinho e continuou lavando a louça. Eu saí da casa pela porta de trás e devagar eu fui até a porta da cozinha. Mas não tinha ninguém lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por lá. Eu falei isso para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite, aconteceu o que fez começar a acreditar em fantasma. Eu estava dormindo, mas então do nada eu acordei, e parado no meio do meu quarto tinha um homem. Ele era alto e estava vestido de terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto, e os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se ele estivesse no sol. Apesar de já ter passado da meia-noite e meu quarto está escuro feito uma caverna, eu ainda não pensava que era um fantasma. O meu primeiro pensamento foi: meu Deus, um ladrão. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. E tudo o que eu podia fazer era ficar sentada lá olhando ele. Ele sorriu para mim e estendeu a mão direita dele e falou. A voz dele parecia de uma pessoa normal. Não precisa ter medo, eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso. Apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou o João. Qual é o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era baixa e calma. Meu nome é Ana. Respondi. Ele sorriu mais ainda, então desapareceu. Em um momento ele estava lá, e no seguinte não estava mais. Ele tinha sumido no piscar de olhos. Na hora que eu recuperei a minha força e a minha voz, e então eu saí da cama e estendi a mão, tateando o ar, onde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, a casa inteira, e não tinha ninguém lá. Agora eu tinha 100% de certeza que tinha visto um fantasma. E eu tinha certeza que era a mesma coisa que a minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei o que havia acontecido. Me fala como o homem que você viu se parecia. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse que tinha visto. E adivinha o que? Ela descreveu exatamente o homem que eu tinha visto. Eu perguntei se era o João e ela fez que sim com a cabeça. E essa é a minha história. Eu sei que não é nada muito maravilhoso, assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim, eu não tenho ideia. Vai ver que era porque de todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasma era algo inventado pelo meu avô para me assustar.
Eu passei por outro encontro, mas essa já é outra história. Esse é o relato número 40 do blog Além da Imaginação. O nome da moça do relato é Ana. Ela mora em Nova Odessa, São Paulo. Obrigada. O meu pai trabalhava como motorista para uma firma de entregas. Como na época o dinheiro estava curto, às vezes ele trabalhava em 2 turnos seguidos, quando algum entregador não podia trabalhar. Muitas vezes ele tinha de fazer entrega em outra cidade e acabava passando a noite fora de casa. Quando ele chegava em outra cidade, ele ligava para minha mãe. Deixava o telefone tocar 3 vezes e desligava. Então ligava de novo e deixava o telefone tocar 2 vezes e desligava. Esse era o jeito dele falar que estava tudo bem, que ele amava ela e que tinha encerrado o dia. Em abril de 1984, meu pai teve um ataque cardíaco enquanto dormia e faleceu. De noite, depois do funeral, a minha mãe e a minha avó estavam sentadas na sala conversando. Eram mais ou menos 10h15 da noite, quando o telefone tocou. Ele tocou 3 vezes e parou. Depois tocou 2 vezes e parou. Um grande sorriso apareceu no rosto de minha mãe. A minha avó perguntou por que ele estava sorrindo. A minha mãe apenas falou sorrindo que era o meu pai, ligando para falar que estava tudo bem, que ele amava ela e que tinha encerrado o dia. Eu sei que essa não foi uma história assustadora de fantasma, mas isso ajudou a minha mãe e eu nos momentos muito difíceis de nossas vidas. É gostoso pensar que o amor pode durar além do túmulo. Este é o relato número 41. A moça se chama Glória, é de Redenção, Paraíba.